Continuando. Então, não existe uma forma de você, por si só, obter a salvação. Não existe uma obra que você faça que vá redimir o pecado que você cometeu, que vai destruir a sua vida. Então, o conceito de dualidade, o conceito gnóstico é a salvação, o mal e o bem estão dentro de nós e que, dependendo do que a gente alimentar mais, a gente vai fazer com que sobressaia dentro de nós. Vamos supor, se a gente alimenta mais o mal vai tomar conta do bem. Se a gente alimenta mais o bem vai tomar conta do mal. Não. Paulo fala que é uma luta constante da carne contra o espírito. Essa luta resulta o quê? Em você permanecer com a salvação que foi dada para você através do sacrifício do Messias. A permanência te faz um tzaddik, um justo. Paulo diz, olha, Paulo não, Lucas fala lá que em Lucas 1 que existia Isabel, né, e Maria. Perdão, o esposo dela, Zacarias. Existiam essas duas pessoas que eram justas diante de Deus, temiam a Deus. Então, assim, a gente vai saber que existe a salvação que foi dada através do Messias, do sangue dele, e existe a continuidade, a sua demonstração que você é uma pessoa salva. Você vai demonstrar o quê? Praticando as obras que o Messias ordenou. Então, alguns tópicos, a gente vai analisar só 2 desses tópicos aqui, porque é muita coisa. Mas existe a depravação total, eleição incondicional, né? Eles colocam uma graça soberana específica, expiação limitada, né? Uma graça soberana meritória, vocação eficaz, né? Que é uma graça soberana e eficaz, e a perseverança dos santos, graça soberana perseverante. O que é que no básico disso ensina? Que você várias vezes você vai cair, mas que a misericórdia de Deus, a sua graça, vai cobrir você sempre dos seus pecados. Então não adianta você tentar lutar, porque você o ser humano é completamente depravado. Agora, muito se diz, né, eu não posso confirmar, que o autor, ao escrever isso, ele fala que o ser humano é completamente depravado porque ele tinha paixão por 2 mulheres. Como ele se via numa condição de não conseguir se render a apenas uma esposa, ele diz que o ser humano é completamente depravado. Então, para ajudar a vontade dele, né? Ajudar a vontade dele é para viver na prática, continuar praticando para ter perdão no final. Né? Quem sabe? Mas será verdade que o homem não tem escolha? Que independentemente do nosso esforço em obedecer ao Eterno, a sua instrução, nós já estamos condenados ou absolvidos? Nós vamos ver do que Paulo está realmente falando quando cita a predestinação, analisando a vida dos patriarcas e também dos seus descendentes. Veja o que está escrito sobre por que Isaac preferia a Esaú. Vai dizer o seguinte, ó. Isaac preferia a Esaú porque gostava de comer das suas caças. Eu coloquei uma foto aqui, mas não saiu no aplicativo, que mostra o texto em hebraico, porque em nenhum momento fala da palavra comer. Fala da palavra boca, da caça que saía da sua boca. Agora, o que é que diz? Ó? Por que Isaac preferia de Esaú? Porque a caça estava na sua boca. É o que diz o texto em hebraico. É o que a gente ia ler aqui. Por que a caça estava na sua boca? Ele só falava que vivia caçando o tempo todinho. Ele dizia que era um grande caçador. Ele era um caçador igual o pescador, né? Conta que pegou um tubarão, o tubarão comeu o peixe dele, e lá vai aquelas histórias todas. Ele era um excelente contador de história de caça. Então Isaac preferia mais a Esaú por conta disso. Que ele gostava das histórias de caça dele. Por que a gente entende isso? Porque mais à frente a gente vai ver ele voltando de uma caça faminto. Se você é um excelente caçador, um exímio caçador, tudinho, como é que você vem de uma caça e vem com fome?
é sinal que você não caça nada, né? Ou seja, ele era um mentiroso, ele mentia para o seu pai, e o seu pai escutava aquilo ali e se alegrava. E diz, ó, Rebeca amava a Jacó. Só que Rebeca, quando ama a Jacó, não diz por que ela amava Jacó. Ela o amava. Independentemente das suas obras, do que ele fazia ou deixava de fazer. Ele era um pastor de ovelhas. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. Caçador, grande caçador, vem faminto do campo. Ou seja, ele vivia mentindo para o seu pai, dizendo que era um grande caçador. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Será que Esaú realmente estava caçando? Olha o que Hebreus diz. Hebreus 12, 16. Ninguém seja devasso. Ninguém seja devasso. O que é uma pessoa devassa? Uma pessoa que vive no mundo de todo jeito. Ou profano, como Esaú, né, que é a palavra certa, Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Os sábios do Talmud dizem que Esaú estava tendo relações, orgia literalmente. Em vez de estar caçando, ele estava com 2 mulheres, 2 cananeias. Agora, Esaú não tinha nenhuma afeição com a história de obediência do seu pai e do seu avô. Ele não seguia as instruções do Eterno, mentindo ao se dizer caçador, se entregando à orgia sexual, a qual também era dedicada aos deuses da terra de Canaã. E não tinha nenhum apreço às promessas dadas aos seus antepassados. Porque o direito de primogenitura era acompanhado não só uma dupla porção da herança do pai, vamos supor que o pai tivesse 3.000 cabeças de gado, um exemplo. O que era o primogênito recebia 2.000 cabeças de gado e o mais novo recebia só 1.000. O cara trocou tudo isso por um prato de lentilha, que você come, daqui a meia hora tá com fome de novo. E principalmente, a bênção espiritual que era dada, ou seja, as promessas que seu pai recebeu com relação às coisas de Deus, era dada ao primogênito. Ele recusou as promessas por um prato de lentilha. Por isso que o texto aqui em Hebreus chama ele de devasso, porque ele não estava caçando, ele estava se prostituindo espiritualmente, e profano, porque ele não tem apreço às coisas do céu, do eterno. E ele diz, estou faminto, e também por isso foi chamado de Edom, de vermelho, por causa da cor do guisado, né? Vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o teu direito de filho mais velho, o teu direito de primogenitura. Agora, veja bem, você está ali, está vendo que seu irmão não tem apreço nenhum pelas coisas do eterno, pelas promessas. Você sabe que tudo aquilo ali é o maior presente que qualquer ser humano pode ganhar. Você está vendo que aquela pessoa que você vai ser dependente espiritual é um cara que vive mentindo para o pai, vive em orgia com deuses estranhos, que era um culto, né? Onde eles faziam todo tipo de orgias para dar alegria ao seu deus de pedra que eles construíram, né? Que era Moloque, né? E essas pessoas, e ele vê que quando seu pai morrer, o líder da casa vai ser aquele homem. Vai ser o responsável por propagar a promessa que foi feita à sua família. Então ele olha aquilo ali, Jacó, ele fica desesperado. Ele diz, não, esse cara aí não vai dar continuidade às promessas de Deus. Então eu vou agarrar minha oportunidade. O nome Yaakov é a mão, o nome Yaakov. A palavra Yaakov quer dizer a mão que pega no calcanhar. Não tem nada a ver com um ladrão ou enganador, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mão que pega no calcanhar. O que vocês imaginam com uma mão que pega no calcanhar? É uma pessoa que está no chão, mas na primeira oportunidade que passar, ele vai se agarrar. Então, Yaakov, na sua vida, ele demonstrou sempre
que as oportunidades ele se agarrava. Ele se agarrou com a oportunidade de ganhar o direito de primogenitura, se agarrou com a oportunidade de tomar a bênção do seu pai, se agarrou, chegaram para ele assim, ele foi trabalhar, não tinha dote para pagar para ter a sua esposa, porque tinha que ter um dote, não é verdade? Ele não tinha como pagar. O sogro dele olhou assim e disse: olha, trabalha 7 anos para mim, que eu vou e te dou minha filha como esposa. Ele foi lá e se agarrou com a oportunidade. 7 anos eu pego, vai me dar? Aí ele passou lá, 7 anos, não tinha nada. Tava no chão. Passou a oportunidade, ele pegou. Veio um anjo brigar com ele. Ele também pegou. Tome pau. Se agarrou com o anjo e disse: eu só solto você quando você me der a bênção. Então Jacó, a mão que agarra no calcanhar, a mão que agarra a oportunidade, é Jacó. Quando ele tem a oportunidade, ele se agarra. Assim deve ser a gente. Nas oportunidades que vem na nossa vida, a gente tem que ir lá e pegar. E diz, em contrapartida, Jacó, que significa a mão do calcanhar, ou seja, aquele que mesmo estando no chão se agarra com a oportunidade e não solta. Ao encontrar a sua oportunidade de dar continuidade às promessas feitas à sua parentela, não pensa 2 vezes em tentar. Ou seja, o que é que a gente está querendo ver aqui? Por que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú? Porque Deus, quando olhou aquelas 2 crianças, ele viu seu futuro e viu as escolhas que elas iriam tomar. Ele viu os descendentes dessas pessoas e viu quem eram os descendentes dessas pessoas. Que é o que a gente vai ver mais à frente também. Então Jacó serviu a Esaú, pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Também vejamos os descendentes das 2 nações. Por que a gente está vendo isso? Porque Deus escolheu. Amou a Jacó e odiou a Esaú. Vamos ver os descendentes das 2 nações? Esaú não fez como Abraão, seu avô. Tomou esposa da sua parentela. Como seu pai, que também não se juntou com as mulheres cananeias. E também como seu irmão, que buscou na sua parentela sua esposa. E dele nasce sua descendência, a descendência, os Amalequitas, né? Um dos maiores inimigos do povo de Israel. Também seus descendentes são amaldiçoados pelo Eterno por terem zombado da destruição de Jerusalém quando os babilônios a sitiaram. Então, aqui está um texto bem importante, né? Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento nos montes de Esaú? Os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os exércitos estrangeiros estavam pelas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Ou seja, os descendentes de Esaú estavam ali no dia da destruição, o pior dia de todos os tempos de Israel foi o dia que os babilônios invadiram Jerusalém. Os irmãos de Jacó, os descendentes de Esaú, os Amalequitas, entre outros, estavam ali também, destruindo a cidade, incentivando a matar todo mundo, zombando do povo de Israel. Lembre-se que o Eterno não está falando de Esaú aqui, mas sim dos seus descendentes, como quando analisamos os textos aparentemente que apontam uma predestinação de uma pessoa. Na realidade, são textos que falam de uma pessoa que entrou no meio de um povo determinado, predestinado. No caso de Jacó, nós vemos um homem temente ao Eterno,
obedecendo seus mandamentos, assim como seus descendentes. Não é necessário contar os grandes homens que nasceram na sua descendência, inclusive o Mashiach e Yeshua. A gente tem Moisés, a gente tem Samuel, tem Davi. Todos esses homens eram tementes ao Eterno. Já na descendência de Esaú, a gente tem um dos principais que é Amaleque, né, o nome. Enfim, vamos aos textos que mostram que sim, existe uma predestinação, mas não de um ser, e sim de uma nação. Existe predestinação. Não tem como você dizer, não existe predestinação. Você não pode dizer isso, porque o texto fala que existe. Deus escolheu de antemão um e odiou ao outro. Existe uma predestinação. Então, um dos tópicos que eu selecionei foi eleição incondicional. Existe? Existe. É um dos tópicos da doutrina calvinista. Existe uma eleição incondicional? Existe. De quem? Do povo de Israel. Tá aqui, ó. Em Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 ao 12, vai dizer, ó, pois vocês são um povo santo. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos na face da terra para ser o seu povo, seu tesouro pessoal. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro pessoal. No meio de todos os povos, ele predestinou os descendentes de Israel para ser o seu tesouro pessoal. Então, Marco, dá para a gente entender aí, ver que o cristianismo perde foco. O cristianismo, a religião, ela perde foco, perde direito. Por quê? Porque não está aí. Não está aí, que é o cristianismo. Não está filmando, não. Não é o cristianismo que tem o direito de predestinação, mas sim o povo do Eterno. Exato. Isso. Se o povo, os cristãos, quiserem estar obedecendo o que a nação de Israel deve obedecer, eles são enxertados no povo de Israel. Agora, se ele não obedece, ele está seguindo a mesma coisa que quem? Que Esaú. Então, ele está escolhendo não fazer parte do povo predestinado à salvação. Existe um povo que foi predestinado a ser salvo. O povo de Israel. Esse povo, independentemente, está salvo. Quem é esse povo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Yeshua, Davi, Salomão. Tantas pessoas que se escolheram obedecer. Se tem Salomão, muitos vão ficar de orelha em pé. Ele, quando terminou os seus estudos, ele disse o quê? Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu aprendi, existe uma coisa. Teme a Deus e obedecer aos mandamentos, que isso é o dever de todo homem. Então, no final da sua vida, ele olhou e disse, realmente, eu errei a minha vida todinha, reconheço. Então, a gente vai ver um texto aqui mais à frente, que Deus não se importa o que você fez de errado. É triste, é assim, pra gente, nos nossos olhos humanos, a gente gosta de massacrar o próximo. Se o cara pisou no dedo da gente, a gente quer torar o pé dele. Pra gente é triste. Mas Deus não é assim como a gente. Ainda bem. Porque imagine, do jeito que a gente quer julgar o próximo, a gente fosse julgado, a gente estava perdido. Deus diz, olha meu filho, para mim não importa o seu começo, não importa o seu meio. O que me importa é o seu fim. É como você está no final, quando eu te chamar. Como é que você foi chamado? Vamos ver o texto. Isso não impede, viu, que a gente pague pelo que a gente fez de errado. A gente não está dizendo isso. O cara matou, estuprou, esquartejou, fez aquele mal todinho. Mas alguém veio, ele está lá no corredor da morte. Alguém veio e começou a pregar, olha, você fez isso errado. Aquela pessoa tem um arrependimento verdadeiro. Se comove daquilo ali, do que fez de errado tudinho. Ela pode ser que ela tenha alguma redenção. Eu não sei, porque entenda bem, se os crimes mais hediondos, como assassinato, essas coisas, eu não posso ter uma grande certeza a vocês
de que tudo isso realmente vai ser perdoado. Eu tenho alguns textos que mostram que sim, outros que mostram que não. Um exemplo simples, o caso de Davi. Para Deus aquilo ali, Davi premeditou um assassinato. Davi está salvo? Tá. Mas ele premeditou um assassinato. Já João diz, olha, há pecados que não se devem orar, porque são para a morte. Então são textos conflitantes. A gente tem que um dia fazer um estudo muito elaborado sobre esse tema. Mas tudo indica que existe assim uma grande chance de, se a pessoa que está no corredor da morte recebeu a pregação dos mandamentos, do ensino de Yeshua, tudo, ele, se verdadeiramente, ele e o Eterno que sabe, se converteu daquilo ali, mesmo ele morrendo, ele vai pagar pelos seus atos, mas ele foi salvo. É a mesma coisa do ladrão da cruz. Ali, irmão, ele não é um ladrão. Ali ele era uma pessoa que estava lutando pela liberdade do povo de Israel. Todas as coisas como foi ensinado, né? Mas assim, o que eles ensinam é que era um ladrão, mas nenhum texto fala que era um ladrão. Eles imaginam, porque ladrão não era crucificado. Ladrão, ele era açoitado, ele devolvia, ele era restituído. Entendeu? Ladrão era isso. Agora, insurgentes, eles eram crucificados. E Yeshua foi considerado como o quê? Perturbador. Insurgente contra o reino de Roma. Isso. Que ele seria o rei do povo judeu, que libertaria o povo judeu do jugo romano. Por isso ele foi crucificado. É uma chance muito grande que esses dois homens, eles eram do partido dos Zelotes. Eles buscavam a libertação, matando soldados romanos, essas coisas, entendeu? Então vamos lá. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. É aí o que Paulo está falando lá em Romanos 9. Está dizendo que não é por suas obras. Não é porque vocês são melhores. Não. Isso aqui é um texto de Deuteronômio. Capítulo 7, verso 6 ao 12. Paulo está citando exatamente isso aí. Que a nação de Israel foi escolhida não por causa da sua beleza, da sua adoração, do seu número de pessoas. Não. Olha por que a nação foi escolhida. Mas foi porque o Senhor amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Ele jurou a quem? A Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó e continuou. Por que Deus amou a Jacó? Porque ele amou a Deus observando os seus mandamentos. E diz, por isso ele tirou como um poderoso e os redimiu na terra da escravidão e do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor é o Deus, seu Deus é o Deus, ele é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, preste atenção, daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Se você não guarda os seus mandamentos, você não ama, você não é descendente de Israel. Você não é descendente da nação eleita, do povo eleito, desde a fundação do mundo. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e ordenanças que hoje te ordeno. Se vocês obedecerem essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então, preste atenção, então, se vocês, é uma condicionante, se vocês obedecerem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Agora, se vocês não obedecerem, vocês não fazem parte da aliança com os antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que entendemos, Marco, que não foi o Eterno que quebrou a aliança, foi o povo que quebrou a aliança. O povo que... Existe sempre um remanescente.
Um povo que obedece a Deus, guarda os seus mandamentos. Agora, existem pessoas que quebram os mandamentos. Automaticamente, eles são retirados da comunidade, do povo de Israel. Agora, e se o povo não guarda a lei? Será contado como descendência de quem? De Esaú. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio 4, verso 20, vai dizer: O Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como neste dia se vê. Ou seja, o povo de Deus, a herança de Deus, é o povo de Israel. Ou, Deuteronômio 4,34 diz: Ou se Deus intentou ir e tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo que o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, tem uma promessa que é irrevogável. O autor lá fala de promessas irrevogáveis. Com quem? Com uma pessoa específica? Não. Com o povo de Israel. Porquanto amou os teus pais, Deuteronômio 4,37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e tirou do Egito diante de si com sua grande força. Ou seja, amou a descendência dos seus pais. De quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Descendentes de Jacó. Mas Deus está dizendo que está amando a descendência de Esaú? Quando Deus tirou o povo do Egito, que passou do Mar Vermelho, qual foi o primeiro povo que saiu para lutar contra o povo de Israel? Não. Quando tirou o povo do Egito, que o povo passou pelo Mar Vermelho, que morreu os egípcios todinhos. Os amalequitas são descendentes de quem? Esaú. Por que Deus odiou Esaú? Porque é o povo que é inimigo das promessas de Deus. Deuteronômio 8,18 vai dizer: Tão somente o Senhor se agradou dos teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Então, existe um povo separado. Números, capítulo 23, 9. Esse texto é muito bonito. Diz o seguinte, ó: Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros contemplo. Eis que este povo habitará só. Entre as nações não será contado. Que povo é esse? É o povo de Esaú? Não. O povo de Esaú e descendente de Esaú, Ismael, tudinho, dos cananeus também, são 3 povos amaldiçoados. 3 povos que lutaram contra as promessas do Eterno. Os descendentes de Canaã, descendentes de Ismael, descendentes de Esaú. Os descendentes de Sem foram abençoados por seu pai. Os descendentes de Abraão, Isaac, foi abençoado por seu pai. Os descendentes de Jacó foram abençoados por seu pai. Mas os descendentes que foram amaldiçoados sempre se voltaram contra o Eterno. Em Êxodo 19:5 vai dizer, ó: Agora, pois, se, preste atenção na condicionante, se diligentemente ouvires minha voz e guardares a minha aliança, então, sempre você vai ver o se e o então. Se vocês guardarem, então eu vou fazer isso. Se vocês não guardarem, então eu vou fazer tudo isso. Então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso é uma eleição. Deus botou a mão ali e disse, isso aqui é meu. Quem? Quem guardar os mandamentos. É meu povo. Então, depravação total. A graça soberana necessitada. Então, essa doutrina de depravação total, de que uma vez salvo, salvo para sempre. De que você é completamente depravado, independentemente do que você faça, não existe como você chegar a alcançar a Deus por sua própria força, tudo. Em parte está certo. Realmente o ser humano tem uma inclinação muito forte para o mal. É uma briga constante, Paulo fala, da carne contra o espírito. Mas isso não quer dizer que você possa se desguarnecer.
que você possa deixar de buscar a prática da verdade. Não. Isso só quer dizer que o homem é depravado. E o homem realmente é errado. E o Espírito do Eterno está certo. Mas isso não quer dizer que você possa ter uma vida justa. Que você tenha que buscar uma vida justa. Obedecendo a Deus, guardando seus mandamentos. Porque vai dizer o seguinte, presta atenção. 1 João 2, do 2 ao 4, vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente dos nossos, mas também como de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, quando Yeshua foi a propiciação pelos nossos pecados, olha o passo a passo que João está dando. Yeshua é a propiciação dos nossos pecados. Não só dos nossos, mas a do mundo que ele fala é de todos aqueles que vão se chegar à fé. Que recorrerem ao sacrifício. Quando você está recorrendo ao sacrifício, é um sinal que você conhece a famosa antiga aliança. Porque onde está escrito sobre o sacrifício do pecado, perdão dos pecados, onde é que está escrito isso? Na Torá. Então, quando você reconhece a Torá, solicita um sacrifício a Deus pelos pecados que você cometeu, reconhece que aquilo é pecado, quem é que morre no seu lugar? Yeshua. E a partir disso, João diz, olha, e nisto sabemos que conhecemos a quem? O Cordeiro, se guardamos os seus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos que estão na Torá. Aquele que diz que o conhece e não guarda, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, não tem como você dizer que é um servo de Yeshua, que já é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e vive pecando e achando que tudo isso é normal. Eu vou e como de tudo, eu guardo qualquer dia, não guardo dia nenhum, eu posso roubar e depois você vai pedir perdão. Imagine a cena, o ladrão olhando para o banco e orando a Deus. Senhor, proteja-me nesse assalto. O crente lá fazendo a feijoada, Senhor, abençoa, Senhor, essa feijoada. O cara vai matar o outro, diz, o cara me fez uma raiva, vou matar ele. Mas antes, ó, eu vou pedir perdão antecipado a tu, vou matar logo aquele rapaz. Depois a gente pede perdão aí, viu? Dou o dízimo na igreja. Esse cidadão tá salvo. Tá salvo? Parecem exemplos toscos, mas é o que a doutrina ensina. Que você é completamente depravado, não tem como você lutar contra isso, então você pode fazer o que quiser, que independentemente do que você fizer, você está salvo. Então fica um cristianismo, fica uma coisa assim muito barata e muito fraca, né? Agora o mais simples, o mais incrível é isso aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. E no capítulo 5, que é a continuação, que não tem capítulo nem versículo, mais à frente ele vai dizer o que é uma pessoa que é nascida de novo, é aquela que não peca, é aquela que não transgride a lei. Porque ele diz, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E João tinha acabado de dizer, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se você não quer pecar, você quer ser nascido de Deus, você não transgride a lei, aí você vai ser contado como descendência de Israel. Você vai ser participante das promessas. E diz, ó, continuando, né? Será que realmente o ser humano é completamente depravado e ele não precisa fazer nada? Esse texto aqui de Ezequiel 33, verso 7 ao 19 diz, ó, Filho do homem, eu o fiz uma sentinela para Israel. Por isso ouça minha palavra e advirta em meu nome. Quando disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrer por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Ou seja, a responsabilidade da gente que tem conhecimento do que é pecado, alertar as pessoas do seu erro. Mas se você o advertir o ímpio, para que se desvie do seu caminho, e ele não se desviar, ele morrerá na sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Aí eu pergunto, se
a salvação é incondicional. A salvação é algo que você já nasceu salvo e outro já nasceu literalmente condenado. Para que a gente pregar? Para a pessoa se converter do mau caminho. Aí continuando, né? Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. Estamos desfalecendo por causa deles. E como então podemos viver? Ou seja, as pessoas dizendo: a gente olha a Torá e não consegue guardar. Como é que a gente pode viver? A gente peca demais. Ele vai dizer: diga-lhes, juro pela minha vida, fala a palavra do Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se todos dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Ou seja, Deus está dizendo que você, todas as pessoas, têm a oportunidade de, ao ver o seu erro, mesmo que você já saiba que aquilo ali está errado, você se desviar daquilo e virar um santo, né, do Eterno. E diz, ó, por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência. A maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. Veja que interessante. Se você é justo a vida todinha e você depois de um tempo diz, eu já fui justo demais, agora está na hora de eu ser um pouquinho ímpio, de eu errar. A tua justiça do passado não vai te salvar, não. Você tem que continuar na justiça. E o ímpio vai dizer, mas eu fui ímpio demais, eu matei, eu roubei, fiz muita coisa errada. Vai lá, como Yeshua diz, né? Pede logo perdão dos teus pecados. Vai pagar a tua sentença. Depois vem a mim e a gente, cancela a tua dívida. Então a gente deveria anular Apocalipse 22, né? Dizer que o limpo tem que se limpar mais e o sujo tem que se sujar mais. Exato. A gente tem que anular esse texto, porque se for para ver assim, é melhor anular. Exatamente. E não vai ser anulado, né? Se você quer ser limpo, se limpa. Quer ser sujo, continua sujo. É o que toda a escritura faz, meu cara. Que entenda bem. Eu não estou dizendo aqui, volto a dizer, você cometeu um crime contra uma pessoa. Você roubou. Zaqueu, ele fazia o quê? Ele desviava dinheiro da galera, não é isso? Quando Yeshua foi na casa dele, Se eu defraudei alguém, pegou e devolveu 4 vezes mais. O que é que a Torá manda? Se for roubar um celular, pague 4. Exatamente. O que é que Zaqueu fez? Foi lá e restituiu o que tinha tirado de alguém. tem roubado. Por isso que Yeshua diz, olha, se você vai deixar alguma oferta e lembra-se que você está devendo alguma coisa ao seu irmão, vai primeiro, se acerta com o teu irmão, depois vem e deixa a tua oferta no altar. O que é que isso traz para nós de ensinamento? A gente, lógico, vai reconhecer. Qual é a nossa prova de reconhecimento do nosso erro? Restituindo as pessoas que a gente fez o mal. Um caso pior que exista. Eu vi essa semana um cara que pegou um carro e tinha uma menina passeando de carro, de bicicleta, ele foi, atropelou e matou a menina. Como é que esse cara vai trazer a vida da menina de volta? Não vai. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Agora eu vi uma atitude nobre dele. Ele disse, olha, a única coisa que eu peço é o perdão dos familiares dela. Eu quero pagar pelo que eu fiz, mas quero também perdão dessas pessoas. Eu não fiz com a intenção de matá-la. Não tem como ele voltar atrás. Ele não pode fazer mais nada. Ele tem que pedir perdão. Tem que ser julgado. Tem que ser punido. Não estou dizendo que tem que ser anulada a sentença aqui. Mas se no coração dele, realmente, ele está pedindo perdão, Deus está dizendo aqui que vai ser anulado. Pode ser a pior coisa que você tenha feito. Você vai pagar fisicamente. Isso não vai deixar de vir a conta, mas que da parte de Deus ele rasgou, que você se arrependeu daquilo. Entendeu? Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, nada do que o justo fez será lembrado.
Preste atenção. Ele morrerá por causa do mal que fez. Olha para aí que texto. E se o ímpio disser, certamente você morrerá. E se ao ímpio disser, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou com um penhor de um empréstimo, olha aí, o que é impiedade? Ele pegou um penhor de empréstimo e não devolveu. Para Deus isso é impiedade, ele tem que devolver o penhor. Diz, se devolver o que roubou e agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Ou seja, se você restituir, tem que acompanhar o quê? Você fez o mal? Devolva. Peça perdão, vá lá e devolva o que você roubou, devolva o que você fez. Entendeu? Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo. Certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Ou seja, muitos questionam, né? Mas um assassino vai ser perdoado por Deus? Vai. Como eu disse aqui no começo. Aos nossos olhos, o assassino tem que morrer. Tem que morrer realmente. A Torá não diz? Agora, se o assassino se arrependeu, é Deus que vai perdoar ele lá. Aqui na terra ele tem que morrer. Aos olhos da Torá. Aos olhos da justiça humana de hoje, ele tem que ser preso. Cabe a ele se arrepender ou não. Em outra oportunidade, continuaremos com os outros tópicos da doutrina calvinística, mas eu creio que por hoje já basta para entendermos o tamanho do erro do chamado reformador João Calvino, né? Que eu digo assim, se a gente for falar todos os tópicos, a gente vai passar a tarde toda, né? Ele se esqueceu que Paulo considera os gentios convertidos como descendentes da nação de Jacó, de Israel. Ou seja, como que eu venho falando aqui em todo estudo. Efésios 2, verso 11, 12 diz, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios. Anteriormente, vocês eram gentios. Por nascimento chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita por corpos e mãos humanas. E que naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês eram gentios, vocês não tinham promessa, vocês estavam separados da comunidade de quê? De Jacó, de Israel. Sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa e sem esperança sem Deus no mundo. E principalmente no texto que nós estávamos lendo no começo, de Romanos 9. Vamos ler alguns versos anteriores, não como o reformador que lê um verso isolado. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor aos meus irmãos e os da minha raça. Paulo está falando de quem? 2 israelitas. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Preste atenção, adoção de filhos o quê? Quem são os gentios? Paulo não falou em Efésios que eles são enxertados em Israel, não é isso? Vocês são participantes da comunidade de Israel. Ele diz, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Que promessas? A gente viu lá em Deuteronômio. Que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Que a sua descendência seria como a areia do mar. Seria como as estrelas do céu. Deles são os patriarcas. E a partir dele traça-se a linhagem humana do Machia, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. É isso que a gente está dizendo. Você pode ter o sangue de Abraão, o sangue de Jacó, ser descendência pura. Mas se você não guarda a Torá, você não faz parte da aliança. Então, como a gente faz sempre, né, por fim, a gente não poderia faltar a leitura para a nossa instrução nas nossas vidas cotidianas. E não podemos deixar a oportunidade de aprender com Isaac como devemos tratar os nossos problemas. O nosso patriarca passa pelo mesmo problema que o seu pai, a fome.
Logo resolve seguir os mesmos passos, descer ao Egito. Mas ele é alertado pelo Eterno para que não cometa o mesmo erro e decide ficar na terra de Canaã. E diz o texto, né? Porque Abraão obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos, as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Ou seja, Deus mostra a Isaac que não é para ele ir para o Egito e diz, olha, fica por aqui. Porque Abraão me ouviu, ele guardou os meus decretos, guardou tudinho. Tu vai ficar aqui ou tu vai para o Egito? Aí ele disse, eu vou ficar em Gerar, vou ficar em Canaã então. Esse texto aqui é para persuadir Isaac a obedecer a Deus. E ele obedece. Assim também nós, quando a gente vê que é algo que vai nos levar para o Egito, que representa as nações, a gente deve escutar a voz da Torá, que a gente não vá, que a gente fique por onde a gente está. Embora que esteja com fome, esteja com sede, esteja com qualquer coisa, precisando de dinheiro, precisando de alguma coisa, que a gente não desça a representação do Egito, que representa o pecado, o engano, o erro, a escravidão. Não é verdade? Então, diz o seguinte, veja. O homem enriqueceu, ou seja, Isaac ficou por ali, logo ele também comete um erro, mesmo assim ele erra também, ele não é inerente, só que ele não faz que nem o pai. O pai chega e diz, quando ele vai entrando no Egito, essa aqui é minha irmã, viu? O Sara. Essa aqui é minha irmã, não é minha mulher não, viu? Aí os caras, irmã, é? Aí corre, vai pro faraó, o faraó, tem a irmã do rapaz ali, ó. Ele tá oferecendo ela pra casar. Porque ele já entrou dizendo que era irmã. Os caras já entenderam que ele estava oferecendo. Foram lá e tomaram Sara como esposa. Já Isaac não, ele fica calado. Aí um dia, os caras não despertou interesse porque ele não anunciou nada. Ele chegou, quem é essa daí? Ele falou, é minha irmã. Porque ele tinha medo que a turma matasse ele. Tudo bem, ninguém foi lá, ninguém tomou ela como esposa nem nada. O rei dali, Abimeleque, olhou e viu Isaac um dia da janela acariciando a mulher dele. Ele disse, oxe, vem cá, menino. Ela não é tua irmã não, jogador. Tu é tua esposa. Esse produto aí é teu. É. Aí ele disse, olha, ninguém toque mais nessa mulher, porque é uma esposa do rapaz. Era uma maldição muito grande na época, você tomar a esposa de alguém de uma pessoa que já era casada. Então eles preservaram isso aí. Ninguém matou ele, ninguém fez nada e ele ficou por ali. Só que o que aconteceu? Ele foi muito abençoado por Deus. Numa terra onde só havia ímpios. E o que aconteceu? Ele, em vez de ele voltar para onde ele estava, que era onde seus pais, no caso Abraão, ficava, ele ficou por ali. E o que aconteceu? Ele despertou inveja. Mas os pastores de Gerar discutiam, devemos ter sempre em mente voltar para o nosso lugar, sabendo onde estamos, que onde estamos não é a nossa casa, e o que aqueles que querem o nosso mal jamais ficarão satisfeitos com a nossa felicidade. Porque diz o texto, né? Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então, a gente às vezes, irmãos, conquista bens aqui nesse mundo, essas coisas, mas a gente tem que saber que aqui não é nosso lugar. O que a gente vai despertar é inveja, pessoas brigando com a gente, que vai ser o reflexo que a gente vai ver mais à frente aqui. Que diz, ó, os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. E Isaac vai nos ensinar o seguinte, os pastores de lá, com inveja deles, toda vez que Isaac cavava um poço, a turma tapava o poço dele, dizia que a água era deles, e Isaac não discutia, deixava, tu é, tá bom. Ia para outro e cavava outro poço. Ficava por ali, tudinho. Quando ele vinha, os caras vieram de novo. Esse poço aí é nosso. Mas, rapaz, eu acabei de cavar aqui. Não, esse poço é nosso. A gente cavou semana passada. Tá bom. Isso aí. Ele fez isso 7 vezes. O que é que ele nos ensina? Isaac praticava aquilo que Yeshua nos ensinou no Sermão da Montanha. Diz o seguinte, ó, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso.
Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo ou tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E eles já praticavam o que Exu ensinou há muito tempo. Então não devemos nos preocupar tanto com os bens materiais ou com discussões tolas. Então Isaac, presta atenção, esse homem foi lá e expulsou Isaac dali, Abimeleque. Disse, olha, mesmo você voltando o posto, eu não quero não, você aqui não, vá-se embora daqui. Vocês estão ficando muito ricos, estão ganhando muito dinheiro aqui. Ele ficou com medo já de Isaac querer dominar aquela área ali, matar o rei, né, e ser o rei, novo rei dali. Vá-se embora daqui. Depois de muito tempo, esse homem vai lá e vê que Isaac está prosperando ainda mais. Então ele vai lá com os militares dele, tudinho, chega lá e propõe um acordo de paz. Diz, olha, eu te tratei mal, pode ser que tu esteja ressentido comigo, pode ser que você esteja aí com raiva e preparando algo. Então eu vim aqui propor um acordo de paz, que eu não te ataque, tu não me ataque. O que é que Isaac fez? Ele fez um banquete pro cara. Então, o que é que diz? Ó? Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Então, não devemos guardar ressentimento dos nossos inimigos, pois assim como os perdoamos, também seremos perdoados. E por fim, não podemos pensar que mesmo andando na presença do Eterno, não teremos momentos de tristeza. Porque depois de tudo isso, Isaac ficou rico, ele ficou em paz, ele ganhou dinheiro, ele fez as pazes com o inimigo, ele cavou um poço, deu muita água, que Deus disse, deu bastante água, que era uma riqueza naquela época. Depois de tudo isso, vem outro baque. Diz, ó, tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita. Também Basamate, filha de Elon, o Hitita. Eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Eles ficaram amargurados. Por quê? Ele escolheu 2 esposas dos filhos de Canaã, dos filhos de Hete. Aquele mesmo Hete que o Abraão, o pai de Isaac, comprou a sepultura, né? Literalmente ele tirou 2 mulheres do campo onde os seus pais estavam sepultados. Então, o que é que a gente aprende? Que a nossa felicidade só será completa no reino eterno. E no outro capítulo, que era para a gente falar também, mas ia ficar muito grande o estudo, vai falar do ato ali, né, em que Jacó enganou seu pai para tomar a bênção. E na semana que vem a gente vai estudar sobre a vida de Jacó. A gente vai ver Jacó se agarrando às oportunidades. E esse caso dele realmente foi uma grande oportunidade. Ele se disfarçou lá tudinho. E a gente vai ver que no futuro ele vai pagar por isso também, por ter mentido para o pai. Vou dar um exemplo simples. Jacó se vestiu de pelo, não foi? Matou uma cabra, se vestiu de pelo para imitar Esaú. Matou um cordeiro, né? Muito tempo depois, ele tem os seus filhos. E José sai para... Ele dá uma túnica para o seu filho mais amado. E José sai para assim... O que é que os filhos fazem dele? Matam um cordeiro, melam de sangue a túnica e devolvem para Jacó a túnica com sangue. Ou seja, uma mentira também para fazer ele sofrer. Então são vários pontos que a gente vai estudar, que a gente vai entender que muitas coisas que a gente faz de errado, às vezes vão voltar para a gente depois de algum tempo. Sempre vai existir o retorno, né? Exatamente. A cobrança. Então vamos orar ao Eterno e agradecer, né? Por mais um estudo, né? Pai querido, santo e eterno, te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, meu Pai. Que nós possamos aprender cada dia mais sobre as tuas palavras. E sabemos, meu Pai, que tu és fiel quando nós caímos para nos levantar. Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que nós não caiamos nos ensinamentos errôneos do mundo, meu Pai, que vão fazer a tua palavra uma mentira, onde na realidade ela é a bênção e aquilo que nos nutre e nos abençoa e nos
preenche, meu Pai, nos completa. Que nós possamos te amar, meu Pai, com amor reverente, guardando os teus mandamentos, não caindo em doutrinas erradas, de pessoas que negam as tuas escrituras. Que tu abençoe a vida de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Messias Yeshua. Shalom.